Olá, meus amigos do YouTube, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, toda a sua família. Nós voltamos aqui com o curso Fortalecimento e agora com a lição número 7 com o tema Livre-se das suas cargas. Tem carregado cargas negativas na sua vida, preocupações. Hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo ao número maior de pessoas que você puder. E com certeza será a bênção de Deus para a vida das pessoas, correto? Então hoje, lição de número 7. Livre-se das suas cargas. Nós vamos começar pelo Salmo 55, versículo de número 22, onde a Bíblia Sagrada diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Uma coisa que nós precisamos entender, que é errado lançarmos nossas preocupações sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, ou quem quer que seja. Quem age assim, além de se mostrar abalado, desobedece aquilo que a palavra de Deus declara. Deus não quer que você carregue nenhuma carga. Ao contrário, o que Ele deseja é que você leve-o até Jesus e encontre descanso nele. Veja o que a Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 28. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ora, veja que interessante. Ninguém está tão cansado assim, está tão oprimido assim, que não possa vir a Jesus. Ele disse: vinde a mim. Quando você vem a Jesus, coloca diante dele todos os seus fardos, todas as suas cargas, ele tira isso de você e você torna-se uma pessoa também leve. Nós temos que fazer isso como ensinou o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Ele está dizendo coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então veja que interessante. Ele está dizendo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim fazer conhecer diante de Deus, em oração, o que nos traz ansiedade, o que nos faz carregar esta carga negativa. Precisamos ir até a Deus e colocar diante dele, e não colocar sobre as pessoas. Um ponto importante: não lance sobre os outros os seus problemas. As pessoas não têm culpa pelo que acontece com você. E não é bom descontar nessas pessoas os seus problemas. O mau humor, além de denotar uma falta de educação, demonstra também que quem possui é um descontrolado. Afinal, que razão você teria para tratar alguém mal ou deixar de dar atenção por causa de quem tem sucedido, do que tem acontecido com você? Então ninguém é culpado do seu problema. Eu quero pegar uma referência bíblica agora e falar sobre Acabe. Veja só, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18,
versículo de número 17, existe algo muito interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com os nossos amigos. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 17. Veja o que Acabe disse para Elias. Ele disse assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Veja que interessante. Muita coisa estava acontecendo em Israel e Acabe estava atribuindo a Eliseu, ou melhor, a Elias, tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava culpando o profeta. Ah, você é o perturbador de Israel. E o profeta disse assim: não, eu não tenho perturbado Israel, não. Foi você que deixou o mandamento de Deus, por isso que tudo está acontecendo com você. Às vezes, nós estamos querendo colocar a culpa nas pessoas por causa dos problemas que nós temos vivido, que nós temos passado. Acabe deixou o mandamento de Deus e ali começou a haver muitos problemas em Israel por causa da sua condição espiritual, por ele ter deixado o mandamento de Deus. E aí, o que ele faz? Vai colocar a culpa no profeta. Ele tenta colocar a culpa no profeta Elias, dizendo que Elias é que era o perturbador de Israel. Nada disso. Quantas pessoas, às vezes, agem assim, mal-humoradas, falando que a culpa é sua. Às vezes, o marido está tão estressado que chega para a esposa e diz assim: olha, a culpa é sua, você é que é culpada de eu estar passando por esse problema, e coloca a culpa no filho, coloca a culpa nas pessoas à sua volta. Não. Então, qual deve ser a atitude de cada um de nós em relação a essas cargas? Coloque nas mãos de Deus aquilo que te inquieta. Coloque nas mãos de Deus. O que acontece? Aquele que pratica a palavra do Senhor, ele vai colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que realmente o inquieta, aquilo que o deixa com a sua alma sobrecarregada. Ou não vá simplesmente alimentando o ódio dentro do seu coração. Você já está carregando um fardo pesado. E aí o que acontece? Você começa a culpar os outros do problema que você está passando. E isso vai tornando-se cada vez mais pesado sobre a sua alma. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. O que acontece? O que é isso? Você não pode alimentar isso dentro de você. E quando você coloca a culpa nos outros, você só vai alimentando o peso sobre a sua alma. Tem que lançar sobre Deus, lançar sobre Ele. Tem um versículo aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, está escrito assim. Veja que interessante. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, queridos, quando nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o peso da nossa alma, diz aqui, ele tem cuidado de nós. E ele não parou de cuidar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então creia nisso. Lance sobre ele as suas preocupações, os seus fardos, ao invés de você ficar
querendo lançar sobre as pessoas a culpa de você estar vivendo uma vida, talvez de preocupação, de ansiedade, de angústia. Faça com que Deus conheça através das suas orações a sua condição e lance sobre Ele isso, porque Ele tem cuidado, Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Olha, você que está agora me acompanhando, você que é pai, você que é mãe, você não tem prazer de cuidar do seu filho, de dar o melhor para ele? Deus tem prazer também de cuidar de cada um de nós, de dar o melhor para nós, pois afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Então pare de ficar colocando a culpa nas pessoas e hoje tome essa decisão. Livre-se das suas cargas, coloque todas elas diante de Deus e você vai ver que esse fardo vai sair das suas costas e você vai se sentir muito bem. Correto? Você gostou da lição número 7? Livre-se das suas cargas. Como é que eu vou me livrar? Colocando diante de Deus. Ele cuida de tudo, tá certo? Olha, eu vou ficando por aqui, mas se você ainda não deu o seu like, dê o seu like nesse vídeo e compartilhe. Se você não é inscrito também, se inscreva no canal. Será um prazer ter você aqui com a gente. Olha, logo mais eu estarei voltando para a ministração da lição de número 8, que tem o tema Todos são iguais diante de Deus. Tá certo? Fique com Deus e até a próxima lição.